E aí, pessoal, então a gente está aqui de volta no ambulatório de egresso do Residência de Clínica Médica do Internato. Então foram 4 casos atendidos. A gente vai tentar fazer o resumo dos 4 assim, de um modo mais otimizado, tá bom? Então nosso primeiro paciente é um paciente com um quadro de insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida e fibrilação atrial. Inclusive, por conta da pandemia, ele sumiu do ambulatório de egresso. E aí o que aconteceu? Ele internou por um quadro de IC descompensado de perfil B por uma broncopneumonia, provavelmente também não estava usando as medicações de modo adequado. E aí a gente teve que otimizar tudo, tratou com antibiótico terapia, teve alta e está voltando agora. Falou que estava usando as medicações direito. Inclusive, com Marevan, estava 3 vezes na semana com 10 miligramas e 4 vezes na semana com 5 miligramas. 2 comprimidos na terça, quinta e sábado e um comprimido nos demais dias. Só que o INR dele estava 1,3. Será que estava usando? Não sei. Só que aí a gente viu a data do exame e foi muito próximo da data da alta dele. Talvez ele estivesse aí otimizando a terapia medicamentosa dele. Tá? Como ele tem um IC com fração de ejeção reduzida e uma fibrilação atrial, a gente pode usar, ele não tem valvopatia, né? Então não é um IC valvar. Então a gente pode usar tanto os NOACs, os novos anticoagulantes orais, como o Marevan. Inclusive, é preferível usar os novos anticoagulantes orais à varfarina. Só que ele tem uma lesão renal aguda também, né? Tem 2,1 de creatinina. E o único dos NOACs que é liberado aí com um quadro de lesão renal nesses níveis seria a apixabana. Então a gente poderia usar o Marevan ou a apixabana. No caso dele já está com o Marevan, está bem controlado, quer dizer, não está bem controlado agora, mas ele já faz uso de longa data, ele já está sabendo como usa direitinho, a gente orientou e ficou com o Marevan mesmo, para ver como é que vai ficar. Tá bom? Então a gente otimizou a terapia medicamentosa para ele, para que ele voltasse depois com os novos exames laboratoriais. Nossa segunda paciente, também eu já fiz até um resumo dela aqui, era uma paciente com um quadro de IC, fração de ejeção reduzida também, com miocardiopatia segmentar, déficit contrato segmentar. Então a gente já conversou sobre isso. Então são 3 artérias acometidas, 3 artérias no coração principais, a descendente anterior, a coronária direita e a circunflexa, e com seus subramos. Quando eu tenho um segmento do coração que tem um déficit contrátil, isso provavelmente significa que aquele território ou está recebendo menos sangue do que deveria, ou ele já infartou e virou fibrose. Fibrose não contrai. Então, se fibrose não contrai, também vai ter um déficit contrátil segmentar. Então, é provável que num cenário como esse, a etiologia da insuficiência cardíaca seja isquêmica, que já é a principal causa de ser no nosso meio. Então, pior do que isso, ela é hipertensa, ela tem vários fatores de risco, e ela também tem uma amputação por DAOP no membro inferior, né, no pé, no primeiro, segundo pododáctilo. Então aí a gente fica pensando, peraí, se ela tem C, se ela tem um déficit contrato segmentar, se ela tem já vasculopatia periférica com DAOP, qual é a chance disso não ser miocardiopatia isquêmica? É baixa? É alta ou muito alta? A chance de ser é muito alta. Então o que é que a gente precisa? A gente precisa de um cateterismo. Além disso, ela tem um ecocardiograma que mostra que a fração de ejeção dela é reduzida e tem uma insuficiência mitral importante. Se ela tem uma insuficiência mitral importante, infelizmente não colocou se era secundária a dilatação ventricular ou se era primária, provavelmente pela IC com fração de ejeção reduzida, deve ser secundária a dilatação ventricular, então ela já teria uma indicação talvez de mexer. Se for secundário, a princípio a gente deixa como tratamento clínico essa valvopatia, porque o problema não é na portinha, o problema não é na mitral, é na dilatação ventricular. A gente tem que fazer terapia para ter um remodelamento cardíaco reverso e não necessariamente trocar a válvula. Mas imagina que ela tem um déficit de contrato segmentar e tem uma indicação de revascularização miocárdica cirúrgica, colocar um mamário, um safena. Aí, já que você vai aproveitar o frete que vai fazer uma mamária, você troca a válvula também, entendeu? Então é importante o cateterismo para que a gente veja qual é o procedimento que ela vai fazer mais na frente. Mas o importante é que a gente vasodilatando direitinho, ela está com hidralazina monocordil porque tinha um quadro de hipercalemia. Resolveu a hipercalemia, a gente introduziu o IECA. E aí a gente vai introduzindo o IECA, depois vai tentar colocar o espironolactona. Então ela está muito bem medicada e muito bem em classe funcional 1. O nosso terceiro paciente foi, na verdade, isso. Então, é um paciente que teve internação prévia aqui também por um quadro de pneumonia, um colelitias, inclusive, também, né? Um quadro de infecção do trato urinário, era um colelitias com infecção do trato urinário que tratou e ficou bem. Só que na internação ele descompensou um quadro de C, ficou em perfil B, descompensado em perfil B.
Aí ele pediu um ecocardiograma e foi para casa, conseguiu compensar para poder voltar depois aqui no ambulatório de egressos. A gente recebeu esse ecocardiograma com fração de ejeção de 23%, uma valvopatia aórtica, com estenose aórtica de moderada a importante. Então, pela área valvar, deu como importante. Pelo gradiente, deu moderado. Mas só que percebam o seguinte: se eu tenho essa sala aqui, eu vou empurrar o sangue por aquela porta. Concorda comigo que se eu empurrar forte, eu vou gerar um gradiente entre essa sala e o compartimento que está do outro lado? Então, eu vou apertar aqui, ó, e vai ter sangue saindo por aquela porta. Quanto mais eu apertar, mais força vai ter e mais gradiente vai gerar. Concordam comigo? Se eu apertar pouco, vai ter muito gradiente ou pouco gradiente? Pouco. A fração de ejeção dele está preservada ou está reduzida? Reduzida. Talvez por isso que ele esteja gerando um gradiente mais baixo. E se eu apertar mais, será que vai gerar um gradiente maior, que tem indicação de cirurgia? Porque o gradiente sistólico médio é acima de 40 para eu dizer que ele tem uma valvopatia importante, o dele deu 23. Então eu preciso realmente avaliar isso aí. De repente eu aumento a contratilidade miocárdica através de um exame de ecocardiograma com dobutamina e eu consigo avaliar que isso está acontecendo. Entendeu? Beleza. E aí, só que tem um problema. 76 anos de idade, e como é que ele estava aqui, que a gente percebeu? É um idoso bem frágil, né? Então a fragilidade dele era muito grande. Talvez até se fosse para fazer uma cirurgia da vesícula, talvez ele não aguentasse. Então imagina uma cirurgia cardíaca que você tem que fazer um pré-operatório importante, um intraoperatório complicado e um pós-operatório que ele tem que ficar, inclusive, dormindo de papo para cima por pelo menos 3 a 4 meses para colar o externo. Imagina uma situação dessa num paciente que tem uma artrose grave, é bem magrinho, então tem uma reserva funcional baixa. Então, para isso, a gente avalia o risco cirúrgico. Existem scores. Existe um score chamado Euroscore e outro chamado STS Score, que são scores para a gente poder avaliar o risco cirúrgico de uma cirurgia, principalmente uma cirurgia cardíaca como essa. Pacientes de alto risco cirúrgico praticamente contraindicam uma cirurgia como essa. E aí existe a possibilidade de uma coisa chamada TAV, que é o implante de válvula aórtica percutânea, uma troca de válvula aórtica percutânea. Tá? Então, para esses pacientes de alto risco cirúrgico, ou até de risco cirúrgico proibitivo, que se mantém sintomáticos e tudo mais, a gente poderia fazer um procedimento chamado TAV. Hoje em dia já está liberado, inclusive, para pacientes de risco intermediário, já está sendo testado também para pacientes de risco cirúrgico baixo, comparando com a cirurgia aberta tradicional. Tá? E o nosso último paciente é um paciente jovem, que teve um quadro já, segundo ele, de um infarto prévio, 2 infartos prévios e um quadro de AVC prévio. Mas, na verdade, ele não trouxe esses cateterismos, então, realmente, a gente só consegue confirmar mesmo quando ele trouxer os exames, mas que ele tem uma IC, fração de ejeção reduzida. E, além disso, em setembro de 2019, ele já tinha, inclusive, um trombo no VE, que ele teve que fazer anticoagulação, e no último eco, agora de setembro de 2021, sumiu o trombo, mas manteve com a disfunção sistólica importante do ventrículo esquerdo. Que aí a gente otimizou a terapia medicamentosa ao máximo, e agora a esposa acompanhante até falou, né? Ah, não, com esse tratamento agora ele está ótimo, ele está assintomático. Antes ele dormia quase sentado, agora ele está usando só um travesseiro, tem uma ortopneia muito leve, e ele tem uma dispneia classe funcional 1/2, ou seja, já ele não tem dispneia, ou ele tem uma dispneia para os grandes, moderados esforços. Tá? Então ele está muito bem compensado, não tem um edema de membro inferior, não tem estetor crepitante, não tem nada. Porque ele está com terapia tripla otimizada, a gente colocou até a dapagliflozina, que é o Forxiga, sem conflito de interesse, para poder a gente otimizar ao máximo a terapia medicamentosa dele. O que é que a gente fez? Pelo fato de ele ter um ecocardiograma último há 6 meses, a gente manteve terapia e tudo mais, e pediu um novo ecocardiograma, porque será que a fração de ejeção melhorou? Existe uma nova entidade, existe a entidade de IC fração de ejeção preservada, IC fração de ejeção reduzida e IC fração de ejeção levemente reduzida, quando a gente tem a fração de ejeção respectivamente, né, acima de 50, abaixo de 40 e entre 40 e 50. E atualmente também existe uma entidade chamada IC fração de ejeção melhorada, quando eu tenho uma fração de ejeção reduzida e ela sobe pelo menos 10 pontos e fica pelo menos acima de 40%
no ecocardiograma. Então, será que ele está melhorando a IC com fração de ejeção dele? A fração de ejeção dele ao ecocardiograma? Clinicamente ele está bem, né? Então, a gente tem que manter a terapia medicamentosa, mesmo que ele fique com fração de ejeção preservada. Porque vocês lembram que IC com fração de ejeção preservada, nada muda a mortalidade. Eu posso fazer o que for, não muda a mortalidade. Ainda não tem uma droga que mude a mortalidade. Mas na IC com fração de ejeção melhorada, sim. Se eu suspender a terapia medicamentosa dele, pelo menos 50% volta a ter IC com fração de ejeção reduzida. Então é importante que eu mantenha. Beleza? Então assim, um resumo, casos bons, né? Casos que deu pra gente discutir muita coisa aí de indicação de cirurgia e tudo mais. E contra indicação de cirurgia também, né? Em alguns casos. Mas que deu para revisar muita coisa, né?